Oi, aqui é a Ronise e hoje eu trago a resenha de um livro que eu recebi aqui no canal, A Raposa do Cerrado, de José Leonídio. Esse livro ele foi premiado pela União Brasileira de Escritores, Prêmios 2001 e menção especial no Prêmio Érico Veríssimo, também de 2001. Mas antes da gente começar a resenha, já deixa seu like aí no vídeo, que é para ele poder alcançar mais pessoas e ganhar força aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e ativa as notificações. A Raposa do Cerrado é um romance ambientado no sertão baiano, numa cidade chamada São Sebastião da Caatinga, uma cidade esquecida completamente pelo progresso, não tem luz elétrica, não tem nenhum banco, instituição financeira, não tem médico, o médico vai embora aí logo no início da história, não tem padre. O padre aparece apenas uma vez por ano na cidade, vindo da capital, justamente na semana aí da festa do padroeiro. E nessa visita que ele faz anualmente, ele não só celebra a data aí festiva do dia do padroeiro, de São Sebastião da Caatinga, mas ele também aproveita e faz todos os batizados das crianças que nasceram ao longo desse último ano, bem como encomenda o corpo e faz missa de sétimo dia de todas as pessoas que também morreram nesse último ano. É uma cidade, assim como tantas outras ali da região, marcada pela seca, a sombra da seca, né, que está todo momento aí pairando sobre os seus habitantes, marcado pelo privilégio de poucos e a miséria de muitos, e marcado principalmente pelos conchavos políticos. Outra coisa também muito marcante nessa cidade é a religiosidade e o sincretismo religioso presente aí na demonstração de suas várias crenças. Esse é um livro de capítulos longos. Logo, ele não tem um ritmo muito intenso, é uma leitura mais demorada, mas o autor ele tem uma prosa muito leve, muito agradável, que vai te conquistando. Isso não faz com que se torne uma leitura cansativa, pelo contrário, é uma leitura que vai fazendo com que você entre pouco a pouco na história, que você vá tomando conhecimento, que você vá se encantando com os personagens aos poucos. Inclusive a prosa do José Leonídio mimetiza um pouco essa fala, esse vocabulário do semiárido nordestino. A gente consegue visualizar aquele povo falando, aquele povo conversando, suas nuances, seu tom, seu ritmo de fala. Um fator que é muito bem trabalhado pelo autor no livro é a mistura aí entre as esferas pública e privada, religiosa e secular. Como é que naquele ambiente de seca, como é que naquele ambiente de sofrimento, de miséria, o que deveria ser privado acaba se tornando público, todo mundo participa, todo mundo dá opinião, e aquilo que é público muitas vezes é de acesso de poucos, acaba se tornando privado. Outro ponto forte da narrativa são as descrições. Mesmo quem não conhece a região lá do sertão baiano, consegue visualizar exatamente sobre o que o autor está falando. Ele trabalha essas descrições de forma minuciosa, mas sem, no entanto, se tornar cansativa. Toda descrição aí ela tem um propósito, ela ajuda a movimentar essa história, ela ajuda a facilitar o envolvimento do leitor com essa história. Esse é um livro que trata muito bem a jornada do protagonista. José, o protagonista da história, aparece já no início do livro nascendo, né? O parto de José é algo muito traumático, algo muito tenso, algo que já abre a história com grandes emoções, e a gente vai acompanhar José aí ao longo dos seus mais ou menos 30 anos aí de vida e todas as transformações pelas quais ele passa. Maria, a mãe de José, já estava há alguns dias aí em trabalho de parto, mas com muita dificuldade de fazer a criança vir ao mundo. Então José acaba nascendo justamente no dia do padroeiro, no dia de São Sebastião da Caatinga. É um dia de muita chuva, muita tempestade, muito vento, muito trovão, e por isso José, ao nascer nesse dia, acaba ficando conhecido como o filho do trovão, o filho do raio, o filho da chuva, o filho do vento e também o filho de Xangô. José é o único filho homem de Maria e Raimundo, que tem várias filhas mulheres. Eles já tinham tido 2 meninos que não sobreviveram, que morreram devido a doenças. Então o grande sonho de Raimundo é ter um filho homem, e esse sonho se realiza com a chegada de José, que é um garoto forte, que a despeito de todas as outras crianças ali da região, que nascem muito fracas, que têm dificuldade de se desenvolver, José parece ser muito mais velho, ter muito mais idade do que tem realmente,
pela sua compleição física. A jornada do personagem, então, que nós vamos acompanhar ao longo do livro, começa com seu nascimento e acompanha José ao longo de todas as transformações pelas quais ele vai passando e fazendo com que ele não repita o mesmo modelo das demais crianças nascidas na região, predestinadas a um futuro muito incerto, sem grandes chances. Ele vai construindo os seus laços, ele vai construindo o seu caminho, e ele acaba se tornando alguém muito influente, alguém muito poderoso, não só em São Sebastião da Caatinga, como em toda a região ao redor. Outra personagem muito forte para a gente destacar aqui, além do próprio protagonista, é Teresa, uma das irmãs de José. A mulher nordestina ali daquela região estava acostumada a ser submissa, a não ter voz, a não ter vontade própria. E Teresa, ela vai subverter tudo isso. Ela própria vai se tornar uma pessoa politizada, uma pessoa que vai fazer seus contatos, uma pessoa que vai ousar fazer diferente e romper aqueles padrões e romper os limites do que seria esperado de uma mulher dentro daquela situação. Ela vai ser fundamental também para o desenvolvimento de José e para ajudar com que ele cresça, tanto na sua vida particular quanto na sua vida pública. A Raposa do Cerrado, então, é um romance denso, muito bem apoiado em elementos históricos e elementos culturais. Mais para o final da história, perto da crise e do clímax aí da narrativa, há um aumento da tensão. A história cresce muito em ritmo, deixa para trás aquele ritmo cadenciado, envolvente que vinha tendo e assume um ritmo muito mais intenso. A Raposa do Cerrado, então, é um livro que faz um retrato muito envolvente, muito gostoso de se ler sobre esse povo nordestino, esse povo sofrido. Fala das suas dores, fala também dos seus amores, fala dos seus medos, da sua miséria e das suas alegrias, quando há. Te vejo no próximo vídeo.